Olá, meu nome é Érica Rassui, eu sou professora de Ecologia na Universidade Federal de Alfenas, Minas Gerais, e gostaria de conversar com vocês sobre como elaborar uma boa pergunta para a sua pesquisa. Dentro desse tema, eu pensei em abordar os seguintes tópicos. Primeiro, por que devo ter uma boa pergunta? Como é o processo de elaboração de uma pergunta? Quais são as características de uma boa pergunta? Você precisa ser um gênio para pensar em uma boa pergunta? Quais são as condições necessárias para responder a uma boa pergunta? Para começar, eu preciso primeiro te dizer qual seria a minha motivação ao preparar esse vídeo ou então propor essa aula dentro da disciplina de Fundamentos de Delineamento Amostral. Isso vem de uma frustração ou mesmo de um sentimento muito ruim de ter tantos trabalhos rejeitados. Esses trabalhos são meus, dos meus alunos, de pessoas desconhecidas, na qual eu dei um parecer negativo, enfim, são de vários pesquisadores que têm esses trabalhos rejeitados. Eu não sei se você já vivenciou isso, mas é muito triste, porque você se esforça tanto, você gasta muito dinheiro, se envolve emocionalmente, fisicamente, para elaboração, execução e redação desse projeto, e no final você tem a intenção de mostrar isso a outras pessoas, no entanto, ele é rejeitado. Mas por que essa rejeição? Por que ele foi rejeitado? Por que os manuscritos geralmente são rejeitados? Primeiro, você precisa saber que a maior parte dos manuscritos são normalmente rejeitados. Cerca de 75% dos manuscritos são rejeitados nas revistas de alto impacto. Então, o crivo é muito alto e uma pequena parcela apenas é aceito para publicação. Se for a Nature, por exemplo, você tem 90% de chance do seu manuscrito ser rejeitado. E dentro das justificativas, você recebe também uma carta justificando o motivo dessa rejeição. E boa parte dessas rejeições estão ligadas a um delineamento ruim, delineamento amostral ou experimental ruim. E a outra parte é em função dos tópicos inapropriados. Dentro desse vídeo, eu quero abordar principalmente essas duas justificativas, o delineamento ruim e o tópico inapropriado. Quando o manuscrito ele é rejeitado em função de um delineamento ruim, você deve receber uma carta semelhante a essa, na qual o editor ele deixa bem claro que existe uma série de problemas no delineamento, envolvendo dados insuficientes, interpretações erradas ou uso inadequado da estatística. E nesse caso, o que acontece? Ele coloca uma recomendação de uma adição de dados novos para permitir uma ressubmissão desse seu manuscrito. Enfim, se esse for o seu problema de delineamento, nós vamos tratar isso mais adiante, mas é um problema muito grave, porque na maioria das vezes você não tem condições de corrigir esse problema, porque você não pode voltar no tempo, você não pode voltar atrás, porque não tem mais tempo, não tem mais dinheiro, e por isso ele fica uma coisa não resolvida. Provavelmente o trabalho ou entra para dentro do seu arquivo morto ou lixeira,
ou então dentro de uma gaveta no seu escritório. Enfim, é um problema bem grave que a gente vai abordar nos vídeos posteriores. Quando ele recebe uma rejeição em função de um tópico inadequado, existem duas possibilidades. A possibilidade de que o seu tema abordado ela não está dentro do escopo da revista, então o que ele faz é indicar a submissão a uma outra revista, ou então ele é adequado, está dentro do escopo, mas, como diz essa frase, ele está numa colocação dentro de um ranking de prioridade muito abaixo das prioridades estabelecidas por eles. Nesse caso, isso está relacionado com um tema de trabalho que foi proposto. Dentro disso, o tema pode não ser original. Se a pergunta não é original, isso significa que o conhecimento dentro dessa área é bem amplo, já está bem solidificado, não há necessidade de mais um trabalho como o seu para ser publicado. Ele pode ser novo, mas não há interesse e não existe relevância nisso. Os pesquisadores, então os editores, não veem a aplicabilidade desse conhecimento. Ou então ele é muito específico e não consegue ter generalizações ou aplicar suas conclusões para em outras situações. Ou a audiência, o interesse desse assunto é muito pequeno. Portanto, por que devo ter uma boa pergunta? Então, com isso, eu gostaria de convencê-los de que é muito importante você adquirir uma capacidade de distinguir o que é uma boa pergunta do que é uma pergunta ruim, para evitar desperdício de tempo e dinheiro, melhorar a qualidade do seu trabalho e garantir um sucesso na publicação. E como é esse processo de elaboração de uma boa pergunta? Uma boa pergunta, ela está dentro de um ciclo maior de indagação. Uma pergunta, ela surge a partir de um conhecimento prévio. Então, você precisa ter um conhecimento prévio para ter a criatividade de elaborar uma boa pergunta. E da onde vem esse conhecimento prévio? Esse conhecimento prévio, ele vem de artigos de revisão e também dos grandes clássicos. Os artigos de revisão são os artigos recentes que fazem uma síntese do conhecimento atual, mas é importante não ficar apenas nos artigos recentes, mas é importante você ter domínio também dos artigos clássicos e ter um conhecimento histórico do desenvolvimento desse tema e desse assunto. A partir daí, você vai ter a criatividade de conseguir elaborar uma boa pergunta. É dentro desses artigos de revisão que você vai conseguir encontrar as lacunas no conhecimento. No conhecimento. Então, por que é importante você ver os artigos de revisão? Porque dentro dos artigos de revisão é uma pessoa já muito experiente na área, que escreveu um artigo de revisão, tem domínio sobre o assunto e ele é capaz de distinguir o que está faltando dentro desse conhecimento. Ele mesmo, nesses trabalhos, então, ele vai ter uma sessão, geralmente tem uma sessão em que fala quais são as necessidades de trabalhos futuros e especificamente em qual área ele tem recebido uma pequena atenção da comunidade científica. Nesse exemplo desse mesmo artigo de revisão, ele mostra um fluxograma em que boa parte dos trabalhos estão relacionados com esse tema aqui, ó,
97% das publicações, elas estão ligadas a esse tema. Poucas pessoas trabalham com temas ligados à paisagem. Então, por meio desse fluxograma, já fica claro o que eu deveria trabalhar. Seria melhor trabalhar com isso, com fatores ligados à paisagem ou com contingentes históricos. Muitas das vezes, além de mostrar as lacunas no conhecimento, os pesquisadores, de revisão, eles também elaboram perguntas que vão direcionar as pesquisas futuras. Por exemplo, nesse artigo, eles elaboraram 100 perguntas principais a serem respondidas na área de ecologia. Então, para você que está começando, o ideal seria ver essas perguntas e elaborar uma pergunta relacionada a isso. Uma outra parte importante dentro do processo de elaboração da pergunta é delimitar um problema a ser resolvido dentro dessa lacuna do conhecimento, é restringir o problema. Por exemplo, eu posso colocar um problema relacionado com a queimada na Amazônia. Se você ver esse vídeo aqui nesse site, você vai ver que tem vários temas que podem ser abordados dentro desse problema das queimadas na Amazônia. Por exemplo, em se tratando desse problema das queimadas na Amazônia, você pode definir vários temas. Por exemplo, as causas dos incêndios, as consequências econômicas desses incêndios, as repercussões políticas internacionais, as relações dos incêndios com as mudanças climáticas. Depois de restringir a um tema específico dentro do problema, está na hora de você começar a elaborar as suas perguntas. Existem vários tipos de pergunta. As perguntas podem ser do tipo descritivas, hipotético-dedutivas ou teóricas. Se forem perguntas descritivas, você vai fornecer informações por meio das observações desse tema. Então, nesse caso, informações sobre os incêndios na Amazônia. Você pode ter um conhecimento prévio a respeito e elaborar hipóteses e explicações para esse tema. Ou então você pode fazer previsões a partir de análise de padrões gerais ou do conhecimento existente. Se você escolher perguntas do tipo descritivas, geralmente você vai utilizar advérbios como esse, o que, quem, quando, quantos, onde. Isso vai gerar informações descritivas sobre o objeto de estudo. Esse tipo de pesquisa está geralmente relacionada às pesquisas básicas. Um exemplo desse tipo de pergunta poderia ser: onde estão ocorrendo os incêndios, quando eles são mais frequentes, qual é a área já atingida pelo fogo, quais medidas estão sendo tomadas pelo governo para reduzir as queimadas. Muitas das vezes você tem interesse de não apenas descrever, mas entender mais profundamente processos e mecanismos que influenciam o seu objeto de estudo, ou então as relações causais envolvendo esse objeto de estudo. Ele também pode estar relacionado com a pesquisa básica, nesse caso. Um exemplo, utilizando o advérbio como, eu poderia elaborar a seguinte questão: como os bombeiros estão controlando os incêndios? Isso significa que eu tenho interesse em entender a fundo o mecanismo de ação para reduzir o impacto dos incêndios. Dentro de um tipo de perguntas hipotético-dedutivas, eu posso fazer perguntas dentro de uma sequência lógica onde eu tenho uma explicação para essa pergunta, mas eu tenho conhecimento prévio,
Por isso eu consigo elaborar uma explicação lógica para essa pergunta. E, posteriormente, eu coleto dados e testo se a minha explicação é verdadeira ou não, ou se meus dados têm suporte para essa explicação. Por exemplo, eu posso pegar de novo o exemplo da Amazônia e fazer a seguinte pergunta: quem causa os incêndios florestais? O tempo seco ou os fósforos acesos? Caso seja de origem humana, ela pode estar ligada à rebrota do capim nas áreas de pastagem ou limpeza do terreno nas áreas agrícolas para posterior cultivo dessas áreas. Caso seja de origem natural, pode ser que o tempo seco, junto com faíscas naturais, podem estar gerando esses incêndios. Se para cada uma das minhas hipóteses, eu posso fazer, a partir de um raciocínio lógico, dedutivo, eu posso fazer previsões a respeito. Por exemplo, no caso da segunda hipótese, eu posso imaginar que a incidência de incêndios seja maior na estação seca e isso pode estar ocorrendo se for em função de faíscas naturais, ela deve ocorrer de maneira aleatória no espaço. As perguntas teóricas, elas exigem um pouco mais do pesquisador, ele precisa ter domínio maior sobre o conhecimento científico presente dentro desse tema. Além disso, ele precisa organizar um conjunto bem grande de dados empíricos. Esses dados devem ser organizados de tal forma a estabelecer padrões, e aí, a partir desses padrões estabelecidos, ele busca explicações sobre os mecanismos e os processos que geram esses padrões. Geralmente, essas perguntas teóricas, elas servem de pilares para as próximas ideias que vão surgir. Elas são extremamente reflexivas e importantes dentro da ciência. Por exemplo, nesse caso, esse é um trabalho muito interessante que foi feito a partir da previsão do que pode vir a acontecer na Amazônia caso haja um aumento no desmatamento. Eles fizeram a seguinte pergunta: será que há um limite para o desmatamento na Amazônia, abaixo do qual ela se transformará numa savana? Então, os pesquisadores acreditam que, com o aumento do desmatamento, ao invés da floresta voltar a ser uma floresta após o desmatamento, ela se transforma numa savana ou, no nosso caso específico, do cerrado. Então, é um processo que eles chamam de savanização. Dentro dessa figura, eles elaboraram e sintetizaram seus resultados a partir dessa figura, em que mostra várias simulações de desmatamento e redução na precipitação. Então, eu tenho vários níveis de desmatamento e também vários níveis de redução na precipitação. Esses quadradinhos, esses retângulos, representam a área aqui nessa parte definida pelo mapa da América do Sul. Você tem, então, na parte em verde as florestas, em amarelo as áreas de savana. O vermelho representa as áreas de transição, que são áreas que vão sofrer o processo de savanização. Elas não vão conseguir retornar à condição de floresta e sim vão se transformar numa área de savana. Então, por meio dessas simulações, é possível verificar que, com o aumento do desmatamento e a redução na precipitação, você tem uma condição cada vez maior de
zonas de áreas em que vão ter esse processo de savanização. Então, a partir de um determinado limite, você aumenta essa vulnerabilidade das áreas de floresta, se transformando numa região de savana. As perguntas ainda podem ser classificadas como qualitativas ou quantitativas. As perguntas qualitativas, elas envolvem dados não mensuráveis. Por exemplo, opiniões, pensamentos, modo de viver, geralmente estão relacionados às ciências humanas. Nesse exemplo, eu coloquei aqui como o nível de escolaridade afeta a opinião das pessoas sobre a queimada na Amazônia. Então, você tem uma opinião, geralmente essas perguntas são descritivas, então você faz uma série de questionários e dentro desses questionários você faz uma descrição da opinião geral do público em relação à queimada. Por outro lado, você tem dados quantitativos, geralmente ligados às ciências exatas, às ciências biológicas, trata muito de dados mensuráveis quantitativos. Por exemplo, será que as medidas ambientais para reduzir as queimadas adotadas pelo governo atual foram mais eficazes que as anteriores? Então, nesse caso, eu tenho como mensurar a eficácia por meio da frequência anual de fogo ou da extensão do fogo de um ano entre os anos. Então, é algo mensurável. Nesse momento, eu gostaria que você desse uma pausa nesse vídeo e fizesse o seguinte exercício, de elaborar as suas próprias perguntas a partir do conhecimento sobre a queimada na Amazônia. Então, eu indico esse site que vai falar sobre queimadas na Amazônia. A partir daí, elabore vários tipos de perguntas. Perguntas descritivas, hipotético-dedutivas, perguntas teóricas, qualitativas ou quantitativas. Isso é um bom exercício para você ver o grau de dificuldade que é elaborar as perguntas, sem se preocupar se elas são boas ou ruins. Isso vai ser feito na segunda etapa do vídeo.